Bom, não sei se todo mundo tá acompanhando o BBB aí, mas tem uma participante lá, a Vanessa Lopes, que ela tá dando uns sinais de que não Pois não é tá. que Vanessa. Opa, foi mal. De que ela não tá muito bem psicologicamente no jogo em si. Não sei qual é a dela e tal, que ela tem. Mas ela tem tido um surto, chorou pra caramba outro dia, passou a madrugada inteira chorando, desconfiando de todo mundo, que todo mundo do programa tá contra ela, umas coisas assim. E o PH Santos, que sempre tem uns textos muito bons, né, sobre tudo, fez um vídeo falando sobre o real significado do Big Brother e vai usar como base para explicar o livro, o que é o livro e o que é o programa, com base no que está acontecendo com a Vanessa Lopes dentro do programa. Então vamos ver, que eu acredito que vai ser muito bom, como sempre o PH arrasa. Então, vamos lá. Vanessa Lopes, participante do BBB 24, está vendo coisas nas paredes da casa? Vendo coisas ou será que ela realmente está certa a respeito do que faz o grande irmão, o Big Brother? Vou falar sobre isso e também explicar um pouco de como a obra 1984 se relaciona com o BBB. Vou corrigir algumas coisas que Vanessa Lopes falou, mas trazer alguns pontos a partir da observação dela que eu acho que são bem interessantes. E assim, a gente pode explorar um pouco mais essa questão. Antes, se inscreva no canal e deixe também aquele like. Vamos lá. Pra mim também, gente. Por favor, hein? Ajuda o amigo. Primeiro, vamos ao que ela disse. O livro que é baseado nesse programa, diz ela, 1900 e alguma coisa, 1900 não sei o que, mais precisamente ela diz isso. Ah, Recebi de uma pessoa que eu ficava de Recife que mandou pra mim o livro. É porque é o destino, me mandou o livro e me contou sobre a história, que é uma sociedade que vê tudo, então você não tem privacidade, tudo seu é visto, enfim. E pô, pensando nisso agora, isso pode ter entrado dentro da cabeça dela, hein? Essa viagem que ela tá. Cara, é porque é bizarro, cara. As viagens que ela tá tendo não são uma coisa, não é um personagem. Eu vi a galera falando que ela quer aparecer e tal. Mas, cara, não acho que é um personagem. Eu acho que ela meio que, tipo, sabe, deu um surtinho ali de não entender o que tá acontecendo ali dentro, de estar confusa quanto a tá sendo exposta o tempo todo. Porque você imagina, uma pessoa que tem a vida dela editada o dia todo. Ela é uma blogueira, mas a vida dela tá editada. Ali ela tá sendo ela real, real, real. Então ela entrou numa paranoia que eu não entendi qual é ainda. Mas eu não acho que seja um personagem, não acho que seja uma coisa de um jogo dela. Sei lá, eu acho que pegou nela real, real, real. aí Virou tem o alguma grande chave ali que ela deu uma. Ficou meio paranoica com o programa. irmão que vê tudo, o Big Brother que vê tudo. Fecha É. aspas. Confuso, né? Mas enfim, aqui tem uma confusão de o que inspira o que, né? Mas tem uma boa observação sobre o que é o Big Brother dentro do Big Brother Brasil. Ela diz muitas outras coisas em outros papos, mas entendo que eu vou me ater a isso porque o resto não me interessa. Quando Vanessa fala sobre o livro 1900 e não sei o que, ela está se referindo ao livro 1984, Isso escrito aí. por George Orwell. Ela fala que o livro é baseado nesse programa, mas é o contrário. 1984 foi lançado em 1900. Caraca. Ai, cara, é triste, né? Mas, ah, tá bom. Ela não leu o livro, provavelmente, né? Só recebeu, o cara deve ter contado a história. Mas, é isso. Ou pior, de repente ela leu, mas não se tocou que é de outra época, que não fez essa conexão e tá lá pensando que o jogo é esse. 19, Nossa. bem antes da estreia do BBB em 1999, lá na Holanda. BBB, como vou chamar o programa para separar do termo Big Brother, é baseado em um termo que está contido no livro 1984, o termo O Grande Irmão em português, o Grande Irmão que tudo vê. Mas se você gosta ou não, 1984 é um marco literário, um dos livros mais Eu vendidos e não. mais comentados até hoje, e eu Não digo nem que é um livro ruim, não. Eu não gosto da ideia por trás só. diria que também um dos livros menos lido e mais conhecido. Tem muita gente que tem esse livro, mas não leu. É O possível. autor, ele define no livro um futuro distópico, ou seja, um futuro exagerado e catastrófico, onde a vigilância e o controle são a norma. Lá seguimos o personagem Winston sob os olhares de um governo totalitário e cruel, além de câmeras e gravadores que estão em todos os lugares e criam uma certa
paranoia em quem vive naquela realidade. Existem também ministérios específicos para a manutenção daquele governo. Um deles é o Ministério da Verdade, que literalmente reescreve ou apaga livros, notícias e acontecimentos reais. No livro, Big Brother, ou Grande Irmão, é essa vigilância onipresente, são os... O foda é que ele é muito... Até a estética do filme é muito associada como se isso fosse uma coisa comunista, né? Eles pegam essa foto aí, por exemplo, é muito parecido com uma foto que tem do Stalin, sabe? Das fotos do Lenin. Então eles tentam fazer meio que essa lógica. É um filme bem anticomunista, assim como o livro também, né? Então tem esses espantalhos que criaram muito por conta do 1984, Revolução dos Bichos. Tem muito dessa lógica, né? olhos desse governo. E aqui o pensamento de Vanessa tá correto, tá vagamente correto, mas tá correto. Ela diz ter visto na parede da casa informações relevantes para o jogo. Em 1984, as paredes falam e ouvem, como no Big Brother também. As paredes ali têm câmeras, então nós estamos ouvindo aqui dali e nós também falamos, não necessariamente através das paredes. Obviamente que a viagem egóica de Vanessa de achar que tudo é sobre ela não faz sentido, mas a comparação com o livro... Mas é isso, eu acho que é o reflexo dela se vendo como protagonista da história dela ali. É complicado, cara, é complicado, porque realmente eu tô achando que é uma surtinho dela mesmo. Surtaço, né? Porque já... E fora que tá prejudicando a galera lá dentro, fica mó bad e tal, mas isso é outro papo. Esse quesito da parede, por incrível que pareça, sim, é isso que eu quero dizer. O Big Brother tanto ouve quanto transmite, e faz isso através das teletelas. Isso eu tô falando no livro, tá? Que são grandes telas que substituem paredes, janelas, ou seja, o que for, e que passam uma programação personalizada aos moradores daquela realidade. Ela, às vezes, se comunica, né, a teletela, diretamente, como faz o apresentador do BBB ao entrar na casa, através de uma tela enorme, muito parecida com a descrição da teletela. Totalmente. Ou seja, Vanessa, como eu disse, está certa, mas o único problema dela é não ter lido o livro e só ouvir do seu amigo de Recife falar sobre. Ela sabe um resumo errado a partir de um princípio correto, e isso a faz chegar a conclusões igualmente tortas, né? Não vou dizer erradas, mas sem profundidade, sem a complexidade que ela poderia dar a esse início de pensamento. E isso também a faz ficar olhando para uma parede e ver de fato um significado. Não tem. A parede que ali significa algo é a tela do apresentador. Um apresentador que vai lá, que dá discursos, que fala com ele, que o discurso é dúbio e por aí vai. Isto posto, eu afirmo, leiam livros, não somente as capas, e não somente os resumos, e não somente ouvir falar dos amigos. Inclusive o PH mesmo já me... Porra, várias indicações que ele dá no canal dele foram assim fundamentais, abriram muito a cabeça. Só agradeço. Leia PH livros. é foda. Inclusive os que eu tô indicando aqui na descrição. Se ele indicou, você pode ler, com certeza. Principalmente os dele também. A linguagem, o idioma lá do contexto de 1984 é usada também para controlar. Tudo é usado para controlar, mas a linguagem, o idioma também. Há lá um idioma projetado para limitar a expressão de ideias subversivas, que é chamado de novilíngua. Perceba como no BBB as pessoas levam punições se falarem coisas absurdas demais, bem como comentar algumas questões, como sobre marcas que não patrocinam a emissora. Em resumo, qualquer coisa que a Globo não deseja que seja comentado poderá, e é na verdade, ser passível de punição. Total, cara. Que isso? É uma parada que... É bizarro, eles criam a própria linguagem e cerceiam assim, nossa. Por exemplo, a mudança de signos. Dinheiro vira estaleca. Uma pessoa que é omissa vira planta, que é uma figura de linguagem muito mais simples do que a palavra omissa. Eliminação vira paredão, que é ressignificado por sua vez. Lembremos que paredão é inicialmente um local onde as pessoas iam para serem fuziladas. Portanto, a novilíngua no BBB é uma espécie de limite de comunicação. E eu acho que começou como paredão, né? Depois que mudou pra eliminação. Tanto que a gente chama até hoje de paredão.
mas limitando essa comunicação a um nível um pouco mais baixo. E, portanto, é um limite do poder de reflexão de alguns assuntos, e também por isso de controle, já que deixa no ar a ideia da eliminação sumária do programa, mas substitui por uma palavra dúbia e subjetivamente mais branda. Paredão vem de parede, mas ao mesmo tempo, para quem estudou determinadas coisas, passou por determinados conhecimentos, paredão significa eliminação, morte, fuzilamento, genocídio. E aí o que seria o Big Brother, né? Principal termo do livro. Lá dentro da casa, de maneira completamente equivocada, eles se chamam de Brothers e Sisters, Sim, o que não faz sim. nenhum sentido. O Big Brother, Não. na verdade, Faz sentido porque são as pessoas convivendo numa só casa. Mas isso subverte a lógica do Big Brother do livro, né? a personificação do partido totalitário no livro 1984. Logo, ele é o controle governamental, as câmeras, os áudios, tudo que vê. Portanto, o Big Brother em si está mais próximo da Globo e da audiência, no caso nós, do que de qualquer pessoa que esteja lá dentro. Pode-se argumentar que o líder da semana é o grande irmão, mas não é. Ainda que possa ver parte das câmeras, né? Ele tem um monitor nos seus quartos, ou no seu quarto, melhor dizendo. Ainda que possa votar para mandar para o paredão, ele é alguém apenas designado por uma dinâmica criada pelo verdadeiro grande irmão. É mais um ministro de algum dos vários ministérios que tem lá em 1984, que vem ser a personificação de parte das funções do grande irmão. Dentre elas, sugerir uma pessoa a ser eliminada do jogo. Quem elimina somos supostamente nós. E eu digo supostamente porque acreditamos na Globo, assim como vários moradores de 1984 acreditam no cuidado que o grande irmão os oferece. Sendo assim, o Big Brother se divide entre Globo e audiência. Como a imagem do grande irmão está por toda parte e nós temos olhos ativos por todas as câmeras, somos o grande irmão que observa a todos, conforme diz o lema do livro. O grande irmão está observando você. O problema nesse caso é que também somos manipulados pela Globo, pois temos várias câmeras, mas não temos exatamente todos os momentos. É diferente. É aqui que eu uso a comparação com o Ministério da Verdade. Lá em 1984, esse ministério remonta as notícias de um jeito que fique bom para o partido. É como se fossem os editores do programa criando montagens perfeitas para que histórias sejam contadas de maneira conveniente para a audiência. Por exemplo, salvo engano, no primeiro programa mesmo do Big Brother, desse 2024, já tentaram elevar a imagem da Vanessa, da Yasmin Brunet e da Vanessa Camargo, mostrando, portanto, que a Globo tem um viés de não queimar essas pessoas que aqui fora são famosas. Galera, então, ainda que vejamos o ao vivo, a manipulação das câmeras, cortada ali pra cá, também é uma montagem e, portanto, uma manipulação da verdade. Inclusive, parte da função do Ministério da Verdade é que, caso uma pessoa infrinja as normas, ela é apagada da existência daquela realidade. Tal como é feito com quem aperta o botão da desistência lá no BBB ou quem é expulso pela produção por algum motivo que seja. O integrante é, assim como um ser humano ali em 1984, apagado da existência daquele contexto, completamente retirada daquela realidade. É verdade, eles tiram até das aberturas, cara. Você não vê mais eles na abertura quando é expulso e quando aperta o botão. Eles eliminam totalmente mesmo a existência dos caras. Que doideira. Cara, e é loucura mesmo a manipulação de dois lados que a Globo faz, sacou? Dos dois lados. Tanto pra gente que recebe a edição, tanto pra lá. E a edição acontece até no ao vivo às vezes, cara. Que você tá lá vendo uma parada no ao vivo, tá acontecendo uma coisa, eles tudo... Vai dar uma merda, eles já cortam a câmera, tentam tirar o foco dali. Porque eles têm o delayzinho lá, né? Eles têm lá uns minutinhos ainda pra analisar. A gente recebe com delay, não é 100% ao vivo. Então, assim, foda, né? Perceba como, a partir das comparações, a jovem Vanessa Lopes até tem uma linha de raciocínio que seja permitida. Isto é, quando ela faz a comparação do BBB com o Big Brother do 1984, isso é permitido, faz total sentido. O problema é como isso é feito e a partir de como isso foi feito, ou seja, ela parte de um local de desconhecimento da obra original e também de demais detalhes que a façam refletir de fato e não só jogar palavras de modo que quase se organizem em uma reflexão. E mais do que isso, ela é assertiva. E uma coisa que aprendemos em 1984 é que não tem como ser assertivo diante do que o governo
isto é, o Big Brother, está passando, está jogando para as pessoas. Aí ela perde coerência quando não entende o objeto, no caso o livro, e passa a ver o que não existe em uma parede. Quando se conclui sobre arte, a coisa degringola completamente. Sim, as paredes do BBB falam, mas falam de um ponto de vista mais geral, jamais apenas para Vanessa. Ora só. Sim. Fala, por exemplo, através da decoração dos quartos mais fantasiosos, que buscam, talvez, gerar um agrupamento de pessoas a partir daquela temática. Ou decorações mais rebeldes, que também tendem a juntar pessoas mais rebeldes, que se identificam com aquele modo, né, de interpretar, com aquele modo de ver o mundo e por assim se agrupem e comecem a criar um tipo de caos. Agora, é tudo muito bem pensado, né, cara? E é realmente vira o quarto deserto, quarto aquário, vira não sei o que, igual na outra edição. Nesse eu não sei o nome dos quartos ainda. Acho que tem quarto fada, né? Gnomo, sei lá. Duende. É foda. E funciona, né? Pensar que uma parede está falando exclusivamente com a pessoa, aí é querer demais dar a ideia de que BBB é exatamente o livro 1974. Não é. Tem ideias, mas não é. Para finalizar, trago um paralelo derradeiro com o final do livro e o que geralmente acontece quando as pessoas são eliminadas pela audiência do BBB. No clímax da história, a luta de Winston, o protagonista, contra o regime opressivo do Big Brother, chega a um fim trágico e revelador. Após ser capturado pela polícia do pensamento, Winston é submetido a intensos e brutais métodos de tortura e reeducação no Ministério do Amor. O objetivo é não apenas puni-lo, mas reprogramar completamente o seu pensamento e as suas emoções, erradicando dessa maneira sua capacidade de resistência ou mesmo de pensamento independente. O momento mais sombrio ocorre na sala 101, onde Winston é confrontado com seu maior medo, o que o leva a atrair o seu amor, a Júlia, e a se submeter completamente ao partido, como fazem as pessoas no confessionário, votando em quem querem eliminar da casa e em dado momento tendo que votar inclusive dos próprios amigos. No fim, Winston é quebrado em espírito e mente e passa a amar genuinamente o Big Brother, perdendo a sua individualidade e a sua humanidade. De fato, o BBB quebra a mente de quem está lá. Quebra a ponto dessa pessoa começar a ver significado em parede. De fato, ao final, até quem saiu cancelado sai amando o BBB porque traz fama, assim como aconteceu com Winston ao virar um cachorrinho do partido. O BBB funciona como controle tanto para quem assiste quanto para quem vive lá dentro. E o requinte de nos fazer pensar como sendo nós o grande irmão é uma cereja do bolo tão boa quanto fazê-los pensar que eles são brothers. Enquanto em 1984 a vigilância é uma ferramenta de opressão totalitária que esmaga a individualidade, no BBB ela se transforma em espetáculo e entretenimento, onde a participação é voluntária e a exposição é desejada. Não é tão diferente de como nos colocamos nas redes sociais. Curiosamente, ambos refletem aspectos da nossa sociedade: a fascinação pelo olhar constante e a submissão voluntária a esse olhar constante, lembrando-nos de que, em certo sentido, todos nós vivemos, em algum grau, sob o olhar do grande irmão. Então, se você riu da Vanessa, perturbando-se porque está sendo supostamente observada pelo grande irmão, talvez você não esteja olhando tanto pra ti. Pra ti mesmo. Vivemos, escolhemos viver, mas não fazemos a mínima ideia de como isso maltrata o juízo a ponto de olharmos uma parede e simplesmente surtarmos, tal como o rei do crime vendo um quadro branco em Demolidor. E aí só resta o sangue, do corpo não, mas das ideias. Só resta o cancelamento e só resta rir da moça que infelizmente não leu o livro. Foda, né? PH é muito bom, né, cara? Muito bom. Não tem nem o que falar de complementar ele, não, porque ele... os textos dele são muito assertivos. Eu gosto muito da forma que ele escreve, da forma que ele expõe. Vou ficar puxando o saco mesmo, porque eu acho sensacional, sensacional. E é isso. Vamos pro próximo. Daqui a pouco tem mais. Valeu.